Prezados irmãos, eu quero, juntos com vocês, ter esse privilégio agora de ler a palavra e meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que praticam a palavra de Deus. Somos felizes por isso. E eu gostaria de ler com você Romanos, capítulo 8. Apenas o versículo 37. Mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar os argumentos do capítulo 8. Com certeza, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ele é um dos livros mais amados e mais considerados do ponto de vista do ensino das Escrituras Sagradas. O livro de Romanos, ele é um compêndio de teologia. Não somente a teologia teórica dos capítulos 1 até do capítulo 1 até o capítulo 11, mas do capítulo 12 até o capítulo 16, também um compêndio de teologia prática. O capítulo 8 de Romanos, com certeza, é o meu capítulo predileto da Bíblia. E o versículo predileto, meu predileto particularmente, de Romanos 8, é o versículo 37. E quando eu divulguei o culto, eu falei hipernicomen. É isso? Uma palavrinha no grego. Veja lá, por favor, em Romanos 8, versículo 37. Vamos ler juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, preste atenção, eu e você, nós somos mais que vencedores. E eu estou dizendo isso não por um aspecto de confissão positiva, não usando um mantra espiritual, mas a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus, diz que nós somos mais que vencedores. E eu quero chamar a sua atenção, porque essa palavra, mais que vencedores, no grego, é uma palavra só. E ela é um composto de hiper, que nós usamos aqui para falar de mercado, hipermercado. Significa que nós somos monstruosamente, exageradamente vencedores. E a expressão vencedores tem a sua origem em um deus grego que virou marca de produtos esportivos. O termo Nike. Nikon é um deus grego, o deus da vitória, o deus que concede a vitória. Porque na mentalidade greco-romana, nenhum homem é vencedor. Nenhum homem pode vencer pelas suas próprias forças. A vitória vem dos deuses. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai descobrir que a vitória é nossa, que a vitória nos é dada por Deus. Veja, por favor, dois textos muito interessantes. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu queria que você lesse comigo o versículo 57. Por favor, vamos ler juntos aí. O que diz 1 Coríntios 15, versículo 57? O que diz? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Três verdades nesse versículo. É que a vitória é uma dádiva de Deus.
A vitória é um presente de Deus, é um presente da graça de Deus para mim e para você. Essa vitória, ela nos é dada por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e ao vencer o mundo, eu passo a vitória para vocês. A vitória é um presente de Deus para você, em Cristo Jesus. E sabe o que nós temos que fazer? Dar graças a Deus, por todas as vitórias que Ele tem nos concedido. Agora, dá um pulinho lá, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. João vai nos revelar. 1 João, capítulo 5. Versos 4 e 5. Eu quero que você leia comigo. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. Vamos lá? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus. Então todo aquele que é nascido de Deus é um vitorioso, é um vencedor. Mas Paulo, lá naquilo que se chama de cântico de vitória, Paulo exagera. Paulo cria um neologismo que não existe na língua grega. Essa expressão que ele usa aqui não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Essa expressão que ele usa aqui não existe na língua grega. O Espírito Santo deu para ele, ele criou, ao escrever Romanos, essa expressão: nós somos mais que vencedores. Diz amém aí, pelo amor de Deus, meus irmãos. Você é justo, você é filho, você é mordomo, você é sacerdote. Pode usar o título que você quiser, mas não se esqueça de que você é mais do que vencedor. Hipernicomen. Decora esse negócio aí em grego, parece língua estranha, mas é grego. Hipernicomen. Você é mais que vencedor. Agora, nós precisamos estudar isso, porque o capítulo 8 de Romanos, ele é o capítulo da vitória. Romanos capítulo 8 vai nos ensinar que eu e você podemos experimentar uma vida vitoriosa. Nós podemos ter uma vida, do ponto de vista existencial, do ponto de vista experimental na vida cristã, uma vida de vitórias. E Paulo vai colocar no capítulo 1, ele vai colocar a base da vitória. Veja lá comigo, Romanos 8, 1, o que diz? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Então, se você está em Cristo Jesus, não existe nenhuma condenação contra você. Você está totalmente justificado. E a base da nossa vitória é estar em Cristo. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai trabalhar em Romanos capítulo 8. O segredo da nossa vitória. Se a base é Jesus, o segredo da vitória é o Espírito Santo. É a vida no Espírito Santo. E Paulo vai nos ensinar no capítulo 8 que o Espírito Santo habita em nós para nos libertar da lei, para cumprir a lei em nosso lugar. Então a minha vida de santidade, de santificação, é uma operação do Espírito Santo. É Ele que obedece a Deus, é Ele que cumpre a lei, é Ele que aplica as virtudes de Cristo na minha vida. É o Espírito Santo habitando em nós para cumprir a lei de Deus por meio de nós. O Espírito Santo, ele habita em nós para nos santificar. O Espírito Santo habita em nós para mortificar a nossa natureza decaída, o nosso velho homem. O Espírito Santo, ele habita em nós como garantia da nossa futura
ressurreição física. O Espírito Santo habita em nós para termos intimidade com Deus. O Espírito Santo é o Espírito de adoção, que nós podemos conversar com Deus na intimidade, dizendo: Deus é Pai. É o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas veja, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo também, ele nos assiste em nossa fraqueza. Então preste atenção, porque Paulo vai terminar Romanos 8 entoando o cântico da vitória. Mas ele vai colocar primeiro os argumentos para provar para mim e para você que nós somos mais que vencedores. Ele vai dizer claramente que o Espírito Santo, ele geme com anseios de uma vitória completa e total. Ele está em nós, e muitas vezes ele se expressa dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Mas, irmãos, nos versos 28, você vai descobrir que o Espírito Santo está em nós para dar-nos consciência, conhecimento. Por isso que o versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí Paulo vai dizer que nós somos predestinados pelo Pai, que nós somos chamados pelo Pai, que nós somos justificados pelo Pai e que nós somos glorificados pelo Pai. E ele vai usar todos os verbos no passado: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E quando ele usa o verbo no passado, o que Paulo está dizendo para mim e para você é que essa vitória já está garantida. Eu e você, nós não podemos mais ser derrotados espiritualmente, porque isso já está garantido em Jesus Cristo. Mas aí chega naquilo que se chama o cântico de vitória. Paulo conclui o ensino sobre a vitória com o famoso cântico de vitória. E a sua ênfase aqui é sobre a segurança da vitória do cristão. Veja que ele começa dizendo, no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Depois que eu e você, nós vimos tudo isso, que está contido no capítulo 8, do versículo 1 até agora, diante dessas coisas, o que é que eu e você mais temos que dizer, ou a dizer? E aí, meus amados irmãos, Paulo vai fazer 5 perguntas e vai nos dar argumentos para provar que nós somos mais que vencedores. Em primeiro lugar, no versículo 31, ele diz claramente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode nos derrotar? Veja que a ideia aqui é de vitória. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos está conosco. O que poderá nos fazer os homens? Deus está conosco. E é tão bonito isso, porque Paulo vai dizer aqui o que Davi diz lá no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E eu queria chamar a sua atenção, porque essa expressão "se" aqui não é uma condicional. A melhor tradução aqui seria do grego para o português: desde que Deus é por nós, quem será contra nós?
considerando que Deus está conosco, quem pode nos derrotar? Quem pode nos tirar essa vitória? Uma vez que Deus é por nós, quem se levantará como nosso adversário? Preste atenção, meu irmão, nós não podemos perder a nossa salvação. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. A sua salvação está garantida, a sua vitória está selada. E a grande pergunta é por que eu e você muitas vezes vivemos uma vida cristã de derrota, vivemos uma vida cristã de cabeça baixa, vivemos de uma forma negativa. Porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós olhamos para o outro, nós olhamos para as circunstâncias, esquecemos de olhar pela palavra de Deus e pelos ensinos preciosos, esquecemos de olhar para Deus, porque quando a gente olha para a palavra, Deus se revela. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é um hiper vencedor. Nós somos. Mas em segundo lugar, Deus é por nós. Versículo 31, versículo 32. Deus nos dá tudo que precisamos. Você está precisando de alguma coisa? Deus dá isso para você. Veja o que diz o versículo 32. Vamos ler juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Observe que há duas verdades significativas nesse verso. A primeira delas é que Deus nos deu o seu Filho precioso para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Veja lá. No versículo 7 ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de você existir, antes de você nascer, Deus já amou você, e Deus já morreu por você, e Deus já garantiu a sua redenção. A maior prova do amor de Deus é Jesus Cristo. E o amor de Deus vem até nós, não por outro canal, mas exclusivamente por Cristo. Ele nos predestinou em Cristo, Ele nos redimiu em Cristo, Ele nos ama em Cristo. Você vai descobrir que tudo que nós recebemos de Deus é através de Jesus Cristo. E a grande pergunta e o grande argumento de Paulo é assim: se Ele já deu o mais precioso, aquilo que não é precioso, Ele vai dar ou não? E aí ele completa a ideia. Ele diz: Deus nos deu o seu Filho precioso. Se Ele nos deu aquilo que é mais precioso, Deus nos dá, por meio de Jesus, todas as bênçãos que precisamos. Então preste atenção. Nós somos mais do que vencedores, porque Deus nos dá a salvação e todas as demais bênçãos decorrentes dessa salvação. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Você está entendendo o negócio, como é que é? Tem muita gente que não tem um conhecimento da palavra de Deus e canta vitória. Às vezes o diabo canta vitória. Às vezes os nossos inimigos cantam vitória. Mas eu quero convidar você nessa noite para você sair daqui e voltar para casa dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso não é uma ideia, isso não é uma ideologia. É a palavra de Deus que está dizendo, é Deus que está me garantindo isso.
Eu posso ter uma vida superlativa, eu posso ter uma vida de vitória, eu posso ter uma vida de crescimento, de desenvolvimento. Deus é por nós, por isso nós somos vencedores. Deus nos dá tudo o que precisamos, por isso nós somos mais que vencedores. Terceiro lugar, Romanos 8:33. Deus nos defende contra todas as acusações, por isso nós somos mais que vencedores. Veja lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 33, Paulo vai dizer assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará? Pode ter certeza que os ímpios, mas principalmente Satanás. Satanás, ele é o grande acusador dos eleitos de Deus. No tribunal divino, somos acusados pelos nossos erros. Deus, porém, nos justifica por causa da obra de Jesus Cristo, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É mais ou menos assim: Deus é o juiz, Satanás é o promotor, e Jesus Cristo é o nosso advogado. Mas Ele não é somente o nosso advogado, Ele é aquele que já pagou a pena em nosso lugar, de tal maneira que Satanás chega lá e descortina diante de Deus todos os nossos pecados, todos os nossos erros, e Jesus Cristo diz: isso que você está falando é verdade, o Marcelo Minix não vale nada, tudo que você falou do Marcelo é verdade, mas eu quero dizer para você, Satanás, que eu morri no lugar dele, que os seus pecados estão perdoados, e que nenhuma acusação poderá proceder nesse tribunal, ter valor nesse tribunal, porque eu já paguei o preço da redenção dele. Eu sou a propiciação pelos pecados dele. Meu irmão, se você está vivendo aí como crente, sentimento de culpa, se Deus já perdoou você e você continua aí ressentindo o pecado, se aproprie nesta noite da vitória que há no sangue de Jesus, que há na obra de Jesus. Liberte-se. Mas em quarto lugar, nós somos mais do que vencedores, porque Deus nos protege em Cristo Jesus. Veja no versículo 34. Diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu queria destacar aqui que nós devemos ter segurança da nossa salvação por 4 motivos. Primeiro, Ele morreu por nós. Segundo, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Terceiro, Ele foi exaltado no céu. Quarto, Ele agora intercede por nós. Veja no versículo detalhes dos verbos. Veja lá. Isso é muito significativo, porque os 2 verbos estão no passado. Ele morreu, ou antes, quem ressuscitou. Veja bem que Cristo morreu e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso que Paulo começa o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque em Romanos 5 Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas veja que os 2 verbos estão no presente. O Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, mas Ele está no presente, à direita de Deus, exaltado. E o que Ele está fazendo lá? Ele está o quê? Intercedendo por nós. Veja que o verbo intercede por nós está no presente contínuo. Ele não só intercede individualmente, mas Ele intercede por nós.
Nós que somos mais que vencedores, nós que estamos em Cristo, Ele intercede por nós. E você sabe que é por causa da intercessão de Cristo que a nossa fé não desfalece. É por causa da intercessão de Cristo que nós vencemos as tentações. É por causa da intercessão de Cristo que nós perseveramos na fé. Nós estamos de pé por causa de Jesus, da sua intercessão. Mas, irmãos, chega agora os versos 35 a 39. Nós somos mais que vencedores, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Deus nos ama. E porque Deus nos ama, nós somos mais que vencedores. E aqui eu queria destacar 3 lições importantes dos versos 35 a 39. Primeiro, Deus nos ama. E o seu amor por nós reside e flui na pessoa de Jesus Cristo. É muito lindo isso. Porque ele começa com a pergunta no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Não diz do amor de Deus. Porque seria uma redundância. Porque o amor de Deus está em Cristo. O amor de Deus flui através de Cristo. Você sabe que Deus é amor. E quando diz essa expressão Deus é amor, quando você fala da onipotência de Deus, você fala do braço de Deus. Quando você fala da sabedoria de Deus, da mente de Deus. Quando você fala da onisciência de Deus, você fala dos olhos de Deus. Mas quando você fala que Deus é amor, você está falando do coração de Deus. Amém? E aí ele vai usar uma expressão ágape, porque esse amor ágape é um amor incondicional. É um amor cuja razão de ser não está no objeto amado, mas na iniciativa daquele que tomou a decisão de nos amar. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas o que eu acho lindo nesse texto é esse versículo 37. Porque diz assim, citando o salmista, versículo 36, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aí ele cita o salmo, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então preste atenção. Pelo fato de nós estarmos ligados a Cristo, existe uma sentença de morte diária para você, tá? Então se você não morreu hoje, graças a Deus. Por amor a ti. Mas aí ele vai fechar com chave de ouro no versículo 37, quando ele diz, mas em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, em todas essas ameaças diárias de morte, por amor de Cristo, nós somos mais que vencedores. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. A única coisa que a morte pode fazer com o crente é colocá-lo na presença do Pai, na presença de Deus. Você tomba aqui e cai do outro lado, na presença de Deus. Por isso que o salmista diz, preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Mas eu quero concluir, convidando a você a ficar de pé. Porque Paulo agora vai de forma apoteótica. No versículo 38 e 39, quero que você leia comigo. Por favor, ele diz assim, porque eu, Paulo, estou bem certo. Vamos ler juntos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso dono. Louvado seja Deus por isso. Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Tribulações, vida ou morte, seres espirituais, criatura, tempo ou espaço, nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa vitória se fundamenta na obra de Jesus Cristo. Amém? Então volta para casa, estufa o peito, levanta a cabeça, faz uma oração hoje lá, antes de dormir, e diz: eu sou mais que vencedor. Tá? E se alguém disser assim, você é um derrotado, você diz: não, nem os palmeirenses como eu, que perdemos 2 finais, não podemos entrar nessa alta de derrotado. Nós ganhamos uma copinha esse ano. Tá certo? Deus abençoe você. Deus console o seu coração. Deus anime você. E que você se aproprie dessa verdade suprema. Que nós podemos ter uma vida vitoriosa, porque nós somos mais que vencedores. Hipernicomen. Repete comigo. Hipernicomen. Vocês falaram em línguas agora. Decore isso aí, tá bom? Vamos cantar.